Temos, então, o primeiro ponto dos assuntos gerais, a escuta do professor Rafael e do advogado Maurício Reis sobre a continuidade do processo de perseguição política do município de Bento Gonçalves. Sejam muito bem-vindos. É uma proposição da deputada Laura Cito. Eu passo a palavra imediatamente à deputada. Obrigado, presidente. Queria aqui saudar o professor Rafael, o doutor Maurício, né? Só para contextualizar, antes que nós possamos escutá-los, né? Nós encaminhamos por essa comissão aqui, logo quando foi aberto o processo administrativo contra o professor Rafael, nós enviamos ao Ministério Público uma denúncia sobre perseguição que estava ocorrendo contra o servidor, professor Rafael. E o Ministério Público, até vou aqui abrir um pouco do arquivo, ele arquivou a nossa denúncia por compreender que não tinha um objeto, como é que se diz, doutor, por favor? Material que comprovasse, né, a perseguição do prefeito Diogo e dos vereadores Volmar e Moisés. O que é interessante, né? Uma das cenas dessa perseguição, inclusive, é esta Casa Legislativa, que o prefeito fez um vídeo contra o professor aqui na frente. Né, o prefeito que, para quem acompanha, tomei chimarrão, fiquei com uma erva. Para quem acompanha, o prefeito tem uma rede social bastante aquecida, né, e além da própria ação administrativa, houve uma campanha de ódio nas suas redes sociais, né? E como se isso não bastasse, o processo andou na Prefeitura de Bento e o professor Rafael foi exonerado. Então, a vinda do professor Rafael aqui nesta comissão é para que nós possamos seguir com o acompanhamento, né? Eu acho que depois de ouvirmos, temos que fazer os encaminhamentos devidos, e eu acho que, já que o Ministério Público Estadual não assumiu a sua responsabilidade perante, né, o fato ocorrido, acho que também caberia a nós acionar o Ministério Público Federal, mas, enfim, primeiro eu acho que caberia a nós ouvirmos o professor Rafael mais uma vez nessa comissão, e também o doutor Maurício, né, seja bem-vindo e conte conosco. Obrigado, deputada Laura. Nós temos pouco tempo aqui, então faço um cumprimento geral para todos os presentes, os deputados e a audiência. De fato, é a segunda vez que viemos aqui, para que as pessoas entendam qual foi a gravidade do ato do professor Rafael. O professor Rafael fez uma charge, além de professor, mestre em geografia, professor da rede pública municipal de Bento, ele é chargista e fez uma charge onde ele demonstrava a ironia do caso Charlie Kirk. Talvez ninguém se lembre desse sujeito, mas ele era um defensor do armamentismo e ele foi morto por uma arma de fogo. A frase clássica dele que ele dizia é que ele partia do princípio de que todas as pessoas deveriam ter uma arma de fogo, prove-me que estou errado. Era uma frase que ele utilizava e ele acabou sendo vitimado por uma arma de fogo. Então, é uma ironia que perpassa na charge, é isso que está colocado ali. Bom, por conta dessa charge, isso desencadeou uma série de perseguições contra o professor Rafael, seja nas redes sociais, pelos vereadores, pelo prefeito da cidade. Uma postagem que teve quase 200 mil visualizações ontem. Uma charge no exercício da sua profissão. Ele fez a charge fora do seu exercício, ele não levou essa charge para a sala de aula, em momento nenhum isso foi comentado com os alunos, e se prefeitos e vereadores não tivessem falado sobre isso, possivelmente ninguém teria sabido disso, né, Rafael? Ficaria só no seu círculo privado, deputado. Enfim, ele foi processado por isso. A motivação do processo foram as séries de violações, uma série de violações ao regime dos servidores públicos, né, o regime disciplinar, inclusive dever de lealdade, dever de não violar normas legais, dever de moralidade, pelo fato da incontinência pública. Todos esses argumentos são vazios. Nenhum deles se sustenta. Tanto é que eu posso afirmar isso categoricamente, é que na decisão que determinou a demissão dele, esses artigos são citados, mas em momento nenhum existe um fundamento vinculado a isso. O que se vincula é somente que Rafael
publicou uma charge que era perigosa, que incitava a violência, quando, na verdade, ele estava criticando a violência. E não estava criando uma informação, estava noticiando algo que tinha acontecido. Então, eu não sei por qual motivo a Prefeitura de Bento fez isso. Aliás, eu desconfio por qual motivo ele fez, porque Rafael, como chargista, no ano de 2025, né, essa charge que ele publicou foi no dia 11 de setembro de 2025 e uma segunda charge no dia 13 de setembro de 2025. E o prefeito veio nas suas redes sociais no dia 18 de novembro de 2025, ocasião em que foi iniciado o processo, ocasião em que ele foi afastado cautelarmente. Essa decisão foi revertida depois do Tribunal de Justiça, nós conseguimos reverter. Mas entre 1º de janeiro de 2025 e 11 de setembro de 2025, entre esse período, o Rafael publicou, como chargista nas suas redes sociais, ele publicou 42 charges criticando a administração pública de Bento Gonçalves. Não é aquilo que qualquer cidadão pode fazer, né? E que, dentro de limites que ele respeitou, não é dever, né, de todo cidadão e é o ônus da função pública. Né? Muitas criticando o prefeito de Bento Gonçalves, que, na época, ele ficou muito conhecido por conta da sua atuação nas enchentes, mas principalmente não pelo fato de ter atuado, mas pelo fato de ter utilizado as redes sociais para se promover em cima das enchentes. Não é? Porque Bento Gonçalves pouco ou nada fez para a contenção das enchentes, pelo contrário. Né? Tem um bairro lá que, inclusive, foi feito todo um desmatamento que vai intensificar as enchentes. Né? Os barrancamentos, enfim. Então, o que nós percebemos aqui? Não é que não existem questões jurídicas que sustentem essa demissão. Nós vamos agora entrar com recurso, estamos no prazo para recurso. Também temos um mandado de segurança entrando para tentar reverter temporariamente, né, para dar efeito suspensivo à decisão, para que ele possa voltar a trabalhar. Mas o que chama a atenção é que a gente não pode encarar esse caso do Rafael como um caso isolado. Não é o Rafael que está sendo perseguido ali. Então, quem está sendo perseguido eles são os professores. Não é? A gente teve agora aqui diversas votações por aprovação de audiência pública das parcerias público-privadas nas escolas, né, estaduais, do Estado, e que demonstra, de certa forma, a precarização da educação. Né? Isso foi demonstrado lá em Bento, o Rafael denunciou isso, e por conta disso ele está sendo perseguido. A perseguição não é contra ele, é contra os professores de maneira geral. Nós estamos falando de um prefeito que não pôde receber, não quis receber os servidores públicos que pleiteavam aumento de salário. Né? Um prefeito que reiteradamente usa as redes sociais para pautas em que ele ataca pessoas em situação de rua, em que ele ataca beneficiários do Bolsa Família, não é? E em que ele ataca os servidores públicos, não é? E os professores de maneira geral. A gente vive hoje, infelizmente, no Brasil, um ataque muito grande à educação. Talvez um ataque sem precedentes, não é? Porque a educação, ela sempre teve problemas de investimento, né, em educação pública, mas nunca passou por esse nível de ataque que tem acontecido agora. Charlie Kirk, retratado na charge, ele era a favor de que se censurassem os professores, não é? E é o que o prefeito de Bento quis fazer. Quis censurar não só o Rafael, pessoa física que está aqui do meu lado, mas toda uma classe. Por isso que isso é uma questão que envolve direitos humanos. Não é um problema pessoal dele que nós estamos resolvendo no processo judicial. O problema do Rafael aqui é um problema de ordem pública, porque nós temos um município que persegue professores refletindo uma tendência que nós temos observado no Brasil. Então, quando a gente traz o caso, é por conta disso, não é? É porque o Rafael está sendo defendido, a gente entende que vai conseguir reverter as decisões, mas é importante que isso não seja a regra. Ele respondeu um processo totalmente formulaico. Ele começou o processo condenado. Só não foi demitido antes porque a defesa foi diligente e conseguiu trazer os argumentos que fez com que o processo se prolongasse um pouco mais. Mas ele já entrou o processo demitido. Se dependesse da Prefeitura de Bento, ele já teria sido demitido no primeiro dia. Não é? Eu não posso utilizar um processo administrativo que serve como uma garantia do servidor público, né, que não tem FGTS, não tem outras formas de garantia, para chancelar uma punição totalmente ilegal.
E foi o que a Prefeitura de Bento fez e é o que a gente vai reverter. Mas aqui o nosso objetivo é denunciar essa violação generalizada que a gente percebe dos direitos humanos na perseguição política a professores, principalmente, mas a todos os servidores públicos que se coloquem contra eventual município. E isso não pode acontecer. E, por conta disso, não é, a gente sugere, a defesa do Rafael sugere, que sejam criados, não é, grupos para discussão desse aspecto da perseguição aos professores, né, que seja novamente oficiado ao Ministério Público com as providências, que seja novamente oficiado à Prefeitura de Bento Gonçalves para que explique de onde chegam aquelas conclusões, mas também aproveitar o ensejo das audiências públicas, das PPPs, para colocar esse questionamento, né, de que ponto anda a educação hoje em que um professor é perseguido por algo que ele faz fora do seu horário de trabalho, não é, e que não tem nenhuma relação com o seu trabalho e que não foi mostrado de forma alguma para os seus alunos. Não é? Tudo que a gente tem nesse processo administrativo são conjecturas, nenhuma delas comprovadas. Quero ouvir também o que o Rafael tem a dizer, deputada, porque eu acho importante o relato dele. A defesa coloca esses termos, não é? Eu sou advogado de júri, eu estou acostumado a falar 1h30, é difícil falar 5 minutos, então eu entendo que tem outros casos, mas eu vou passar de imediato então para o Rafael. Muito obrigado. Obrigado. Alô, bom dia. Bom dia, pessoal. Rapidamente, então, eu queria agradecer esse espaço. Queria dizer também que em Bento Gonçalves os servidores vivem com medo. Em Bento Gonçalves os servidores vivem com medo. Eu tive uma colega que, por causa de um comentário que ela fez numa postagem de uma notícia que relatava os problemas da saúde em Bento Gonçalves, ela fez um comentário crítico, ela ganhou uma suspensão por causa desse comentário. Um vídeo viralizou pela internet da minha escola com uma goteira gigantesca, uma cachoeira de água durante a chuva, caindo no corredor da escola. Esse vídeo viralizou. A secretaria foi no dia seguinte para descobrir quem filmou, não para resolver o problema da goteira. Essa é a realidade que a gente vive em Bento. A gente fala muito em democracia e essa questão que o Maurício falou da perseguição aos professores. A gente não vai ter uma democracia digna desse nome se a gente não tratar essa questão da perseguição aos educadores e educadoras. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor Rafael, doutor Maurício. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com o professor Rafael. Inclusive, publiquei nas minhas redes também a denúncia dessa perseguição absurda. E, de fato, professor, o que a gente vê nos municípios de menor porte é uma constante perseguição aos servidores públicos municipais. Recentemente, eu recebi professoras do município de Nova Santa Rita, também se degladiando com um decreto publicado pelo prefeito proibindo os servidores de se manifestar nas redes sociais. Então, há um processo de perseguição extremamente grave que realmente macula a ideia de que nós vivemos numa democracia, porque para os servidores municipais de dezenas e dezenas ou centenas de municípios, se nós formos considerar todo o nosso país, não há democracia, porque não podem se manifestar, não podem expressar sua indignação. E, no caso do professor Rafael, uma charge que simplesmente denuncia a violência sendo utilizada, na verdade, para persegui-lo, certamente não por causa da charge, mas por causa das críticas que ele já vinha fazendo à prefeitura e que ele está no seu direito de fazer.
né? Como professor, como servidor e principalmente como cidadão. Evidentemente, separando isso da sua função pedagógica, né? Mas da sua atuação como cidadão. Então, quero manifestar minha solidariedade, colocar à disposição, não sei qual é os demais encaminhamentos que a deputada Laura está pensando, mas eu estou, né, à disposição também para colaborar. Presidente. Opa. Deputado Pepe. Presidente. Deputado Pepe Vargas. Queria pedir inscrição no momento adequado aí. Se ele quiser, pode. Pode ser fazer, agora? deputado Pepe. Depois a deputada Laura faz os encaminhamentos. Pois não. Bom, primeiro eu queria parabenizar a deputada Laura pela iniciativa de trazer novamente o assunto para a Comissão de Direitos Humanos. Queria saudar o professor Rafael, o Maurício, que faz a defesa dele. É muito grave tudo isso que a gente vem assistindo no município de Bento Gonçalves, né? De fato, ali tem uma administração que incita as pessoas a se colocarem contra moradores de rua, incita as pessoas a se colocarem contra quem precisa de benefícios assistenciais. Vejam o paradoxo. Quem é responsável por inscrever alguém no cadastro único, quem é responsável por inserir os dados de alguém para receber o Bolsa Família são as administrações municipais, são as prefeituras. É porque o governo federal não tem capilaridade em todo o território nacional para fazer isso. Então, são as áreas de assistência social dos municípios que fazem isso. E o ex-prefeito de Bento, porque agora ele se exonerou, porque pretende concorrer a deputado federal, se eu não me engano, ele constantemente nas redes sociais e em entrevistas dizendo que tinham pessoas que recebiam o Bolsa Família indevidamente. Bom, se alguém em Bento Gonçalves recebia indevidamente, é porque a administração dele foi incompetente e colocou pessoas que não deveriam estar recebendo Bolsa Família. Se é que exista, de fato, uma situação dessa natureza. Então, são questões para promoção pessoal, utilizando preconceitos arraigados na população. Isso tudo é lamentável. No caso específico do professor Rafael, é um verdadeiro absurdo. Só uma pessoa muito ignorante no sentido de incapacidade cognitiva, né, vai ver aquela charge que o professor Rafael fez fora da escola, não na atividade de professor, na sua vida privada, como chargista que é, faz uma charge que usa da ironia para mostrar que, de fato, a incitação à violência pode levar a que pessoas venham a morrer, inclusive quem incita a violência, no caso do norte-americano esse que fazia apologia às armas e foi vítima de uma arma. Então, aquilo que é uma crítica à violência acaba sendo interpretado ou por instrumentalização política ou por incapacidade cognitiva de quem promoveu a perseguição ao professor, entender que aquilo é uma apologia à violência, quando é justamente ao contrário. Então, está sendo utilizado para a perseguição de uma pessoa que tem uma visão crítica à administração. Então, de fato, não é um problema específico do professor Rafael. Também acho que o doutor Maurício vai reverter isso judicialmente, porque não tem lógica alguma, né? A demissão a bem do serviço público de uma pessoa que na vida privada, né, faz uma charge dessa natureza. Quer dizer, a liberdade de expressão, inclusive aqui, que é um direito humano fundamental, princípio basilar da democracia, a liberdade de expressão está sendo ferida, né? Então, eu queria me solidarizar ao professor Rafael, parabenizar o doutor Maurício pela defesa que vem fazendo, né? E acho sim que a gente deveria pegar não só esse caso agora do professor Rafael, mas esses outros casos que ele citou. Eu acho que a gente pode fazer o contato com o Sindicato dos Servidores do município de Bento Gonçalves, a professora Neilene, que é presidente do sindicato, para ver outros casos. Ele citou o caso de uma servidora da área da saúde, citou o caso do telhado que tinha vazamento na escola dele, e a gente ver outros fatos, né, e encaminhar isso ao Ministério Público, sim, porque não é possível que uma administração municipal mantenha, né, um comportamento dessa natureza de perseguição ao servidor público porque tem uma visão crítica à sua administração. Então, primeiro eu quero aqui cumprimentar o deputado Pepe e a deputada Luciana, acho que
pelo posicionamento, né? Eu acho que, de fato, nós temos em Bento Gonçalves de maneira muito contundente uma gestão que se baseia no enfrentamento político através da violência, do silenciamento, da perseguição, da indução do discurso de ódio, da contraposição, né? Aqui, essa comissão, nós já atendemos diversos casos, desde a perseguição a imigrantes, né? A perseguição a professores, casos de assassinatos em praça pública que foram silenciados, né? Pela Guarda Municipal, pela gestão municipal. Então, são casos gravíssimos, assim, né? Como a própria perseguição que foi citada pelo Pepe e pela deputada Luciana em relação aos beneficiários do Bolsa Família. Então, é um discurso de ódio cotidiano do ex-prefeito, né? Então, eu acredito que nós devemos, sim, oficiar a Prefeitura de Bento Gonçalves, mas acho que nós deveremos avocar o Ministério Público Federal para que ele também, ao ser provocado, também se posicione, porque ainda que nós estejamos em tempo de recurso, que vocês o farão, a resposta, para mim, do Ministério Público Estadual ela é muito grave, né? E eu acho que nós também deveremos provocá-los, né, sobre isso. E quero aqui cumprimentar também, além do Dr. Maurício e do professor Rafael, o Leandro. Acho que a mobilização local ela é muito importante, né, inclusive para que outros casos as pessoas se sintam à vontade para nos trazer. Porque uma das situações de Bento, acho que o deputado bem falou que é importante que a gente junte outros casos da cidade, mas as pessoas se sentem pressionadas a não falar, por medo, né? Por medo de que uma denúncia vá provocar uma exoneração, vá provocar um outro circuito de violências pela forma tão violenta como setores da administração municipal provocam na cidade. Então, acho que nós devemos fazer, inclusive, para poder proteger, né, e enfrentar, né, algo que tem sido sistemático em setores extremistas, que é condenar a liberdade de cátedra, que é falar da educação e da cultura de uma forma de, não só de silenciamento, mas de desconstituição, né, como uma expressão da sociabilidade, enfim. Então, eu acho que, obviamente, tendo o escopo dessa comissão, fazer todo o acompanhamento e que nós possamos fazer todas as notificações necessárias. Obrigada e, mais uma vez, nossa solidariedade, professor Rafael. Muito bem, deputada Laura Cito. Eu quero também, rapidamente, me solidarizar com o professor Rafael. Doutor Maurício, parabéns pela defesa. E contem com essa comissão, né? Os deputados já mencionaram aqui muito bem. Nós vamos acatar, acolher os apontamentos, vamos oficiar o Ministério Público Federal, também a Prefeitura. E é um absurdo a postura do ex-prefeito, né? Parece que ele vive no passado. Alguém tem que avisar ele que já terminou a ditadura. Nós estamos vendo na democracia, onde as pessoas podem exercitar a sua cidadania, as suas reivindicações, ainda mais num horário, né, que o senhor não estava em serviço, é um servidor público do quadro. Então, minha solidariedade, professor, e contem sempre com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Vamos ao próximo ponto. Eu só peço a gentileza, como nós temos uma audiência pública após, e já peço desculpas por conta do tempo, a pauta foi extensa hoje da nossa reunião, temos a audiência pública da deputada Luciana, sobre o tema da Procuradoria, né? Condições de trabalho. Condições de trabalho, exatamente.